Gustavo Lima, que ele tá aqui, gente. Só que é o nosso nutrólogo. Bem-vindo. Tudo bom, querido? Sempre um prazer te receber. Obrigado. Gente, eu brinquei com ele, a gente tava brincando no intervalo e ouvindo a trilha, né? Se ele conhecia Gustavo Lima, falou que não, né, doutor? Não, a gente vai marcar um encontro ainda. Tem que promover esse encontro, porque ele também é Gustavo Lima. Mas você não canta. Não. Você prefere a área da medicina. É isso aí. Que você manda muito bem, né? A gente sabe um pouquinho, né? Mas a trilha é boa, a música é boa e todo mundo gosta. Agora, vamos lá. Hoje o nosso assunto é barriga hormonal. Existe, então, a barriguinha hormonal. Quando a gente vai ganhando aquela gordurinha aqui, nem toda gordurinha abdominal é igual pelo mesmo motivo. É isso mesmo. Então, e é isso que a gente vai falar hoje, né? Falar principalmente os principais hormônios que, quando estão alterados, facilitam o acúmulo de gordura abdominal. Ah, entendi, Tá? doutor. Vamos começar, então. Qual o primeiro? O primeiro, esse é o cortisol. Tá. Né? Então, cortisol, você sabe quando que a gente aumenta a produção de cortisol, cara? Quando a gente tem um aumento, quando a gente tem um estresse. Muito bom, é isso Quando aí, a gente fica muito estressado, por exemplo, ou quando você sofre ali uma situação de um assalto, de uma notícia, coisas assim. Aí, pá! Muito bom, né? Então, assim, a gente tem esses picos de cortisol ao longo do dia por estresse. Tá. Às vezes a gente tomou um susto, ficou nervoso, normal ter esse pico de cortisol, né? Tá. Porque o ideal é ter só de manhã esse pico de cortisol, esse pulso de cortisol, né? E depois ao longo do dia não ter mais. Ah, entendi. Ele fica mais baixinho. É isso aí, baixar mais, né? Tá. Mas quando a gente fica no estresse crônico, esse cortisol fica alto direto no corpo. Certo. E esse cortisol alto, com o tempo, ele vai trazendo algumas alterações que estimulam mais o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. É por isso que a gente fala que sentir estresse, se estressar, engorda. É isso mesmo. Que é uma pena, né? Porque não dá para não estressar, né, gente? A vida mais nos dias de hoje, não né? tá tão simples, né? Então, Isso ao longo do dia, a gente vai ter estresse. Agora, minha pergunta é o seguinte. Hoje, a gente pode dosar cortisol. Sim. E é uma prática que a gente deve fazer. Faz parte do nosso check-up, né, doutor? Muito bom, sim. Como hoje a gente dosa cortisol e a gente tem resultados que a gente pode acreditar, que são resultados reais. Muito bom. Porque assim, a gente tem que separar dois pontos, né? Tem as alterações de cortisol por realmente alterações de patologias. Tá. Então a gente tem doença de Cushing, por exemplo, que a pessoa produz muito cortisol pela alteração adrenal. Esse é um outro assunto, certo? Tá. Quando a gente fala de cortisol por estresse, muitas vezes o cortisol que a gente dosa sérico ali pela manhã, no exame de sangue, às vezes não vai vir aumentado. Tá. Porque é uma foto daquele momento. Entendi. Certo? Certo. Aí tem como dosar o cortisol salivar à noite, tem o cortisol urinário 24 horas, que são assim mais fidedignos. Ah, e o certo? urinário 24 horas. E aí como é que colhe? Colhe? Ao longo do dia vai coletando na urina. Todas as urinas do dia, você colhe um pouquinho. Certo? E aí a gente vai avaliar esse cortisol urinário, né? Ah, e vai colocando em potinhos diferentes com horário diferente. É isso mesmo, tá bom? E aí se você consegue dosar o cortisol urinário 24 horas, que tende a ser um pouco mais fidedigno em alguns pontos. Tá. Só que também, às vezes, não vem alto. Esse é um ponto, né? Por isso que a gente tem que avaliar a sintomatologia junto. Certo. Então, por exemplo, a pessoa que dorme mal, se alimenta mal, ela sente que está estressada sempre, ela é muito ansiosa, se alimenta em horários diferentes. Tá. No geral, essa pessoa ela já vai estar no nível de estresse crônico já. Entendi. Mesmo sem o cortisol, às vezes no exame de sangue vinha alto naquele momento. Entendi. Você já vai supor que isso mesmo. tem cortisol aumentado. É isso mesmo, né? E a gente sabe que ele está no nível de estresse crônico. Então, às vezes, né, quando a gente vai dosar, é algo só mais para a gente comprovar, né? Tá. Mas não conseguir dosar. A pessoa, às vezes, ela não conseguiu dosar. Só que ela está ganhando peso, ela vê que está mais cansada. Gordurinha aqui. Tem um nível de estresse alto, ela sente esse nível de estresse alto porque está passando por um momento de vida ali. O sono é ruim, o sono é muito picado. A gente já sabe que ela está com estresse crônico. Certo. Né? Esse estresse vai trazer esse aumento de cortisol e vai trazer esse aumento de gordura abdominal. Né? Por que traz aumento de gordura abdominal? Primeiro que o estresse crônico vai aumentar o apetite por alimentos mais gostosos, né? A gente fala do comfort food, né? Ah, é? Cortisol alto dá mais fome? Dá mais compulsão alimentar por alimentos mais gostosos. Então, não quer dizer que a pessoa come mais só de volume. Às vezes ela come pouco. Tá. Só que ela quer ficar comendo toda hora algo que é muito mais palatável, no geral, o doce, por exemplo. Ah, aumenta a vontade de doce. É isso aí. Entendi. Tá? Então, a pessoa no nível de estresse mais alto, ela come mais doce ao longo do dia. Tá. E aí, quando ela come mais doce, mais caloria, mais pico de açúcar, mais insulina, aumenta o acúmulo de gordura abdominal. Certo. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo, cortisol alto também, ele diminui o trabalho da massa muscular. Então, no geral, primeiro a pessoa perde um pouco a capacidade de funcionamento muscular, depois ela começa a perder músculo. Tem um catabolismo muscular. Fisiológico. Fisiológico. Tipo mesmo, assim, mesmo não tô fazendo treinando, nada, né? não tô perdendo. É assim, mesmo treinando, às vezes a pessoa perde músculo se ela está no nível de estresse muito alto.
Que coisa, hein, né? doutor? E se ela perde músculo, como é que fica o metabolismo? Cai. É isso aí, tá? O músculo tem uma relação direta com o metabolismo, né? Ou seja, O uma metabolismo bola fica de lento, neve. a pessoa agora, o que ela comia antes não engordava, agora ela começa a engordar também. Entendi. Porque agora o metabolismo está mais baixo. Então qualquer coisinha que ela comia mais, ela ganha esse peso. Menopausa pode elevar cortisol? Muito bom. E aí vem, sim, só que a menopausa tem uma abinha separada, por quê? Quando a mulher entra na menopausa e abaixa muito o nível de estradiol, isso também estimula o acúmulo de gordura abdominal. Por quê? No geral, a mulher antes da menopausa não é comum ela ganhar gordura tanto no abdômen. Ela ganha gordura mais distribuída no corpo, no geral em quadril, em perna e mama, né? Então, a mulher antes da menopausa começa a ganhar muito abdômen, a gente tem que avaliar o seguinte, o estradiol, no geral, tá bom, então ela está, às vezes, com nível de cortisol mais alto, por isso que está ganhando gordura abdominal. Certo. Pós-menopausa, começou a ganhar gordura abdominal, no geral, pela baixa estradiol também. Então, junta cortisol alto, porque, porque na menopausa a gente se estressa um pouco. É isso mesmo, pela variação hormonal, é isso mesmo. Tudo leva ao estresse, é verdade. Inclusive os picos ali de humor, etc. E mais a questão do estradiol que cai. É isso mesmo. Doutor, que bomba. Entendeu, né? Entendi. São vários fatores que vão aumentando a chance de ter esse acúmulo de gordura abdominal, junto com o acúmulo de gordura visceral também dos órgãos, que acaba aumentando o risco de doenças cardíacas a longo prazo. Certo. Aumenta o risco de infarto, de AVC ao longo dos anos. E como é que a gente baixa esse cortisol? Muito bom. Então, assim, existem algumas estratégias para tentar minimizar isso daí, né? Tá. O estresse do dia a dia, às vezes, é muito complexo, porque a pessoa, às vezes, ela tem um trabalho estressante, o estresse no trânsito, isso, né? Mas, primeiro, a gente tentar equilibrar a parte da alimentação vai evitar os efeitos que o cortisol mais alto poderia dar no acúmulo de gordura. Perfeito. Então, não recorrer a doces, por exemplo. É isso aí, né? Parece que fácil de falar, né? Só não comer doce, né? Mas se a gente organiza uma alimentação de base, quando a gente come bem, diminui a vontade de doce também. Então, eu sempre falo, às vezes a pessoa está com vontade de doce. Ela pensa, não vou almoçar para comer o doce. Não, almoça, faz sua refeição certinha e se tiver com essa vontade de doce ainda, depois você come. Tá. Porque vai comer menos? É isso aí também, ela vai, no geral, vai se saciar muito mais e vai diminuir essa vontade de doce com o tempo. E aqui a gente está falando de uma base alimentar, claro que a gente tem exemplos, mas proteína, gordura boa e legumes, é isso? É isso aí, tá bom? Por que as proteínas? Quando a gente fala das proteínas, é assim, né? Quando a gente come a proteína junto com o carboidrato, por exemplo, o pãozinho de manhã, a gente fala, né? Pode comer o pão, não pode? No geral, pode. A questão é, na dieta que a pessoa está, se ela está precisando comer menos ou não. Mas se ela comer o pão, por exemplo, só com um requeijão, por exemplo, ou pão puro, aquele pico de carboidrato, de açúcar é muito rápido no sangue. Certo. Se tem alguma proteína como ovo, por exemplo, esse pico de açúcar vai ser mais lento. A digestão fica mais identificada e ela não vai liberar esse açúcar tão rápido no sangue, não vai ter pico de insulina. Porque a insulina alta também acumula gordura abdominal. Outra barriguinha hormonal da insulina alta. Da insulina também, tá? Então, cortisol e a insulina. E, doutor, conta ao pessoal de casa, a insulina é um hormônio estocador. Porque quando a gente fala de liberação de insulina, a gente sabe que a gente precisa dela. Precisa, insulina é Sem importantíssima ela, na a vida, gente não tem energia, né? É isso aí. Quem não tem insulina, por exemplo, que não produz, é a pessoa que vira o diabetes. O diabetes tipo 1, né? Certo. E o tipo 2 mais avançado, que a pessoa tem que aplicar a insulina de fora. Sim. Porque ela é importantíssima para a nossa saúde. Importante, Mas o que é o problema? O excesso dela no corpo. Chega uma hora que toda hora a gente está com picos de açúcar no sangue, que o corpo começa a liberar muita insulina. E a insulina também, ela muito alta, traz prejuízos. Certo. Quais são os prejuízos? Primeiro, ela traz um processo inflamatório total no corpo. Sim. Então, ela aumenta a inflamação das artérias, aumenta o risco de infarto de AVC com o tempo. Né? Ela aumenta a inflamação, faz com que a pessoa acumule mais gordura, principalmente visceral. Visceral, né? Que é aquela perigosa. Que aumenta o risco também de doenças cardiovasculares ao longo dos anos. Tá. A insulina alta também, o que ela faz? Ela prejudica a produção dos hormônios sexuais. Então, testosterona, estradiol, ela atrapalha também. Também. Isso faz com que a pessoa perca massa muscular, catabolismo muscular, baixe o metabolismo e ganhe mais gordura ainda. É um ciclo vicioso. Então, o negócio é perigoso. Aliás, deixa eu aproveitar para fazer perguntinha aqui, ó, pro Gu, nosso querido que cuida do nosso fã-clube. Ele pergunta quais os exames laboratoriais que a gente pode fazer, então, para todos esses diagnósticos. A gente comentou do cortisol, mas vamos comentar também da questão da insulina. Tem alguns que são melhores, né, doutor? A insulina é mais fácil da gente avaliar ela, né? Por exemplo, a insulina em jejum, né? Importantíssimo. E principal também a hemoglobina glicada, que é a média da glicemia, do açúcar, dos últimos 3, 4 meses. Certo. Esse é um exame bem fidedigno, porque às vezes a insulina em jejum também, né? A pessoa se alimentou muito mal no dia anterior, ela vai fazer o exame, às vezes vem falseado, vem muito alto. Ah, entendi. É uma foto daquele momento. Daquele momento, É isso aí.
Quando a gente pega hemoglobina glicada, é a média desse açúcar dos últimos 3, 4 meses. Isso não tem como fugir. Certo, né? mas também é pelo sangue. Também é pelo sangue. O exame coleta de sangue é bem simples, é um exame bem É simples. só a análise que é diferente. E aquela curva, quando que tem que tomar aquele negócio que é horrível que eu fiz na gravidez? Muito Meu Deus do bom, céu, a eu curva quase morri. glicêmica, né? A curva a gente vai analisar o quê? Qual que é a resposta que aquela pessoa tem com o uso da alimentação do carboidrato. Então, por exemplo, você toma lá aquele líquido, é ruim, né? Doce demais, né? É horrível. Né? E a gente vê o quanto que sobe de glicemia, na verdade, também no sangue. Tá. Tá bom? Então, por exemplo, daquela curva a gente consegue avaliar se a pessoa está com uma resistência insulínica ou não. Certo. E se ela tem mais tendência no pré-diabetes ou não. Tudo isso. Tudo isso. Dá para avaliar também a questão de lactose também. Ah, que a gente também lactose faz. também, porque também é por curva, né? Você vai tomar, Tem que tomar. é uma bem concentrado de lactose. Se não aumenta o açúcar no sangue, quer dizer que a pessoa não está conseguindo digerir essa lactose ali. Ah, entendi. Então, É aí que 30 as pessoas minutos, 60 descobrem minutos, é isso aí. que elas têm Tolerância à intolerância. lactose, é curva de intolerância. Agora, eu preciso fazer essa perguntinha que é da Célia. Um beijo pra Célia. Depois dos 60, como conseguir perder essa barriguinha? Muito bom, né? E aí, doutor? Dá pra gente falar um pouquinho dos alimentos? Dá sim. Então, Estratégia. a base, né, primeiro, é se alimentar da maneira, né, melhor possível. Então, sempre comer o carboidrato, quando a gente for comer o carboidrato, colocar algumas proteínas juntos. Principalmente nos lanches, você acaba errando no lanche, né? Porque É o verdade. almoço e janta, É mais em fácil. geral, a pessoa come ali um frango, né, um peixe, né? É um filezinho. Um ovo. Então, mas às vezes de manhã, vai comer o pão. Coloca ali um ovinho junto, Tá. já vai ajudar a não ter esse pico de açúcar. Perfeito. Tá Se bom, puder certo? colocar o abacatinho também. E por que a gente colocou aqui as proteínas? É que abacate, por exemplo, a castanha, né? São o quê? São gorduras boas. Isso daqui também diminui a absorção do açúcar intestinal, tem um pico menor. Tá bom? Ok. E essas gorduras também fazem o quê, né? Diminui um pouco mais a inflamação intestinal. Entendi. Né? Então a gente sabe que as gorduras saturadas ajudam na inflamação intestinal. Porque quando também a gente está com inflamação, cortisol alto, a gente fica mais estufada por gases também. Gases, Então não é só gordura, né? É que toda hora a pessoa está estufada. Tá estufada. Come qualquer coisa e já sente o estufa ali, estufamento. né? Então a pessoa fica às vezes com o abdômen dilatado, Aham. não porque ela está com gordura na verdade, mas muitas vezes é gases ali. Ah, entendi. O intestino está muito inflamado, muito reativo, ela estufa direto. Perfeito, Certo, doutor. tá bom? Então, esse critério já vai ajudar bastante. E a atividade física? Não, é a base, é importantíssima aí pra gente aí, pra dar. Aí também, né? Atividade física reduz, né? No processo, é um estresse pro físico também, atividade física intensa, né? Tá. Então pode ter alteração de cortisol, mas a longo prazo ele diminui o nível de cortisol no corpo. Ah, é? É isso aí. Então Atividade diminui física. os efeitos que o cortisol alto poderia trazer no corpo também. Olha que bacana. Por isso aí. isso que praticar atividade física pela manhã é o mais recomendado, que é quando o nosso cortisol está mais alto, que a gente está, teoricamente, com mais energia. E é isso. Por que cortisol fica alto de manhã, né? Porque o cortisol de manhã ele acorda a gente. Aham. Esse é um ponto. Então o cortisol ele desperta, Tá. tá? Por isso quando a pessoa está desregulada no cortisol, ela tem sono desregulado à noite Ah, e quer dormir de dia. e quer dormir de dia, entendeu? Ah, isso é outra coisa pra esse gente é um outro investigar ponto também. tá bom? Maravilhoso. Doutor, tá cheio de perguntinha pra você Vamos lá. responder. Vou agradecer todo mundo. Um beijo pra todo mundo que mandou perguntinha pro nosso querido doutor Gustavo Lima. Esse aqui ele não canta, mas ele manda muito bem. É nutrólogo, @doutorabreviado, Gustavo.Oliveira Lima. @doutorabreviado, Gustavo.Oliveira Lima. Eu vou deixar pra vocês o WhatsApp da clínica, que é 97642-4768. 97642-4768 aqui em São Paulo, certo, doutor? Isso Mas mesmo. você é de Pereira Barreto, interior de São Paulo, Pereira Mato Barreto, Grosso lá. do Sul, lá. Mas mora aqui há muito tempo? Já, faz uns 7 anos, né? 7 anos. É, mas o sotaque é legal. Mas o sotaque é bom, O né? Isso aí, sotaque tem não que pode manter perder pra o sotaque sempre, duro, né, é isso doutor? aí. O sotaque é bacana. Obrigada, meu querido. Obrigadão, Sempre um prazer senhora. te Prazerzão receber, meu, tá viu? bom? Obrigado Doutor por Gustavo, gente, assim, palmas pra ele, Danilo. Solte as palmas. E, ó, lembra disso. Isso é a base. E não esqueça de fazer o seu check-up. Os exames são importantíssimos, como Com o doutor certeza, com colocou. certeza. Até a próxima, doutor. Muito Te obrigada. vejo, cara, só avisar.